Senhor presidente, nós ainda não temos a dimensão das implicações políticas que recairão sobre o Brasil pela decisão de desistir de sediar a 25ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas, a chamada COP25, que ocorreria aqui no ano que vem. Nós havíamos nos habilitado a recebê-la 2 anos atrás, mas no fim do mês passado, o Ministério das Relações Exteriores comunicou ao Secretariado da Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima que estava retirando a oferta, provocando um imenso constrangimento internacional. As desculpas dadas pelo governo brasileiro foram absurdas. Restrições fiscais e orçamentárias e o processo de transição para a recém-eleita administração de Jair Bolsonaro. Brincaram com a inteligência das demais nações e trataram com desdém um dos temas de maior relevância do mundo contemporâneo, que é a discussão sobre as mudanças climáticas, na qual nós teríamos um papel geopolítico central. E o governo tomou essa decisão lamentável exatamente depois de, confirmado o Brasil como sede, comemorar o papel de liderança mundial do país em temas de desenvolvimento sustentável. Esse vexame diplomático, nós sabemos bem, tem as digitais de Bolsonaro, que, a exemplo do seu inspirador, Donald Trump, considera uma bobagem questões como o desmatamento e o aquecimento global. Seu futuro chanceler, mergulhado em um delírio de libertar o Brasil do que classifica como marxismo cultural e ideologia globalista, acredita que fenômenos comprovados cientificamente em todo o mundo não passam de alarmismo climático. É a pura reprodução do discurso do chefe, para quem o desenvolvimento sustentável é mais um inimigo contra o qual se deve travar uma verdadeira guerra santa. Todos sabemos que no governo Bolsonaro o meio ambiente não é bem-vindo. Desde que se viabilizou o candidato, Bolsonaro jamais escondeu seus propósitos e suas visões estreitas para essa área tão sensível ao Brasil. Sempre deixou claro que num governo seu, os interesses econômicos mais tacanhos iriam se sobrepor a qualquer pauta ambiental, enxergadas por ele permanentemente como um sério entrave ao desenvolvimento. Nada mais atrasado, mais retrógrado em mentalidade e ação política. Temos a maior floresta tropical e o maior rio do mundo. Um dos maiores biomas do planeta também está dentro do nosso território. E, no entanto, entre tantas nomeações de ministros, ainda não temos um para cuidar da pasta do meio ambiente. E por quê? Porque o presidente eleito quer encontrar alguém que não contrarie o interesse dos ruralistas, que coordene um processo de modelo econômico, expandindo as fronteiras agrícolas sobre áreas de preservação ambiental para a produção de commodities agrícolas como soja e carne. Num cenário assim, o IBAMA e o ICMBio, outros 2 inimigos declarados de Bolsonaro, serão completamente desmontados para evitar que sigam cumprindo a lei
e usando rigor no controle de licenças e na aplicação de multas para evitar e punir o desmatamento ilegal. Não à toa, os cientistas já pintam um cenário trágico sob o governo Bolsonaro. O desmatamento na Amazônia é estimado que triplique nos seus 4 anos de gestão, devido à extensão da produção agrícola sobre essas áreas, à redução da fiscalização pelo IBAMA, à mineração em terras indígenas e ao abandono de tratados fundamentais, como o Acordo de Paris, como já foi sinalizado pelo presidente eleito e sua equipe, em perfeita sintonia, por que não dizer subalternidade, em relação aos Estados Unidos. É de uma burrice atroz, senador Cristóvão Buarque. O Brasil está entre os 18 países do planeta com mais perdas econômicas decorrentes de desastres climáticos nos últimos 20 anos. As tempestades, as inundações, as estiagens de que fomos vítimas tragaram cerca de 6,5 bilhões de reais por ano. Tudo efeito das mudanças climáticas para as quais Bolsonaro vira as costas e, o que é pior, quer intensificar no Brasil e no mundo com as suas ações equivocadas. Esse gesto de abandonar o posto de sede da COP25, ao que tudo indica, não deve ser isolado. Ele será seguido por uma série de outros em que abandonaremos também reuniões, encontros, conferências e tratados para implementar ações sobre o aquecimento global, como o Acordo de Paris, que um dos conselheiros do presidente eleito, aliás, comparou a papel higiênico. O Brasil vai assim se tornando pequeno como seu presidente eleito. Estamos abrindo mão, com essas decisões estabanadas, de um papel em que o nosso país é não só relevante, como também necessário, dado o imenso patrimônio natural de que dispõe. É com o argumento pífio de combater a ideologia que o novo governo vai agindo ideologicamente para destruir acordos importantíssimos que vínhamos costurando para a preservação do planeta. E é lamentável vermos o abandono da nossa liderança nesses temas e o consequente isolamento internacional pelo qual começamos a passar. Ouço com atenção a parte do senador Cristóvão Buarque. Senador Humberto Costa, eu creio que seu discurso e minha parte pouco vão influir para que o governo que vem aí mude sua postura. Mas temos que fazer. Temos que continuar tentando colocar juízo na sociedade brasileira, nos partidos políticos, nos parlamentares e, quem sabe, a partir de uma pressão, conseguir pôr juízo no governo. O governo está se deixando dominar e com discursos absolutamente equivocados, se deixando dominar por uma ideia, sem ver a realidade. E ideias malucas como essa de marxismo cultural em relação ao meio ambiente. Marx, se tem um defeito no que ele escreveu, é que não falou em meio ambiente, porque no seu tempo não era um problema. E o marxismo é tão otimista em relação aos avanços das técnicas que jamais imaginaria que a gente precisava pôr limites a esse avanço para evitar tragédias. Tanto é que esse pessoal que diz devia entender que o leste europeu foi um país que, durante o regime socialista, comprometeu muito o meio ambiente, em busca de aumentar... Rapidamente eu termino, presidente. Em busca de aumentar os bens de consumo para a sua população, cometeu, a meu ver, irresponsabilidades ambientais. Então, se ele quer olhar onde é que tem ideologia, ideias, propostas ambientais,
Olhe para o norte da Europa, capitalista, mas com uma educação, com um sentimento, com uma visão de humanidade. Olhe para a Suécia, para a Finlândia, para todos esses países, nenhum dos socialistas. Ou seja, é de uma burrice que a gente se pergunta por quê. E a resposta para mim é querer manipular a opinião pública. Eu creio que não vai adiantar muito o seu discurso, nem a minha fala, nem a minha parte, mas temos que continuar lutando. O Brasil, ao recusar sediar a COP, virou as costas para a sociedade mundial, virou as costas para a Europa Ocidental, virou as costas para o futuro da humanidade, virou as costas para a sociedade das nações e para o futuro. É lamentável, sobretudo, porque o Brasil é um país que tem uma responsabilidade tão grande quanto os maiores países do mundo a respeito do meio ambiente. E também porque daqui saíram movimentos como o do presidente Collor com a Eco 92, do presidente Lula com a Rio+20, gestos que marcaram a humanidade, marcaram o cenário mundial. E, de repente, nós fazemos o contrário. Por mesquinhez ideológica, não por inteligência e nem mesmo por algum interesse qualquer. Pura mesquinharia, como essa de escola sem partido, que vão querer deixar o Brasil sem escola para poder asfixiar os partidos que possam existir na escola. Mesquinharia ideológica. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo integralmente ao meu pronunciamento. Peço licença ao presidente para ouvir. Senador Humberto, é porque a fila está grande, sei que as considerações são importantes, mas permitido. Queria lembrar a Vossa Excelência que 3 vezes nessa semana e na semana passada a sessão foi fechada por falta de oradores. Senador Humberto, não preciso lembrar que estou apenas seguindo a sequência, mas vou reforçar e lembrar que o tempo já foi dado mais do que o dobro. Regimental. Tá não estou sendo nenhum rigor e nem estou fazendo nenhuma economia de tempo, é apenas obedecendo a fila. Eu peço desculpa ao senador Medeiros por não poder... Não, pode, senador. Não, por favor, queremos ouvi-lo também. Pois não, senador. Só vou fazer uma parte por 10 minutos aqui. Pode ficar tranquilo. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Vossa Excelência trouxe um tema que... ele hoje está na pauta das discussões, até nas mesas de bar. E a gente precisa, acima de tudo, limpar eu diria, o ranço eleitoral de qualquer discussão sobre isso, porque existe as versões e os fatos. Eu vou falar pelo ângulo de Mato Grosso. Vou fazer que nem Kant, a partir de onde eu vivo. Senador Humberto, nós temos estradas em Mato Grosso que estão dependendo de licença há 8, 10, 12 anos. Sabe por quê? Porque alguém ali no IBAMA ou dentro da FUNAI entende que não deve pôr uma estrada ali, porque senão aquela estrada vai ser um vetor de degradação ambiental. Ou seja, está marcando perigo de gol. Nós temos direito, de acordo com o Código Florestal, bem discutido e bem aprovado aqui, senador Humberto, E, aliás, nós somos o único país do mundo que temos reserva legal. Nós, lá no bioma amazônico, se o senhor tem uma fazenda, o senhor pode, já termina, senhor presidente, o senhor pode desmatar só 20% daquilo ali. Mas se o senhor tiver essa fazenda lá e desmata e pede uma licença para desmatar 5% que seja desses 20%, é 4, 5, 10 anos para sair. Bem, e mesmo quando sai, você ainda vai para a estatística do desmatamento. Aí tem as estradas que a gente não consegue fazer porque o IBAMA não dá licença. Quer dizer, e o IBAMA tem recebido milhões de dólares de países do exterior. É para proteger o meio ambiente brasileiro? Eu fico pensando se é para proteger o meio ambiente brasileiro ou se é para estancar o nosso desenvolvimento. Porque nós plantamos só em 7,6% do nosso território. E é sempre essa cantilena em toda discussão de que o Brasil é um desmatador. E o senador Cristóvão colocou bem.
Esses países não tem nem grama na beira do rio. Nós somos o único país onde tem um rio de 20 metros, nós temos 20 metros de mata ciliar. Onde tem um rio de 500 metros, nós temos lá 500 metros de mata ciliar. E se Vossa Excelência chegar no estado de Mato Grosso, vai ver que nós podemos dobrar a produção nos próximos 20 anos sem derrubar um pé de árvore. Então a discussão ambiental, ela é muito, e lhe parabenizo por trazer esse tema aqui, mas quando a gente fez, principalmente esse debate eleitoral e cobrado do presidente eleito, é que ele não deixa esse aparelhamento que está lá. E eu não estou falando que é aparelhamento do PT e também nem de marxismo cultural, mas são de pessoas que entendem o seguinte: não pode mais derrubar um pé de árvore no Brasil. Pode, a lei diz que pode, desde que seja legal. Agora temos que combater o desmatamento ilegal, temos que combater a degradação ambiental. Mas veja que essas pessoas não estão preocupadas com os milhares de toneladas de esgoto que cai todo dia dentro do Pantanal, lá dos 58 municípios. Está preocupado é com outras coisas. Então é por isso que, e lhe agradeço a parte, mas eu queria fazer esse destaque. Senhor presidente, me dê 30 segundos só para eu concluir respondendo ao senador Medeiros. Senador, eu entendo que Vossa Excelência está levantando uma série de questões que dizem muito mais responsabilidade a aspectos de gestão do que propriamente em relação à legislação e à correção dessa legislação. Se alguns órgãos eles têm dificuldades, eles têm problemas gerenciais que impedem o cumprimento da lei, o que nós temos que fazer é garantir as condições ou garantir uma orientação que faça com que isso aconteça. O Brasil não deixou de ter grandes obras por conta das questões ambientais. Estão aí as recentes grandes hidrelétricas construídas na região norte. Está aí a transposição do Rio São Francisco, em vésperas de ser concluída, e que, no entanto, a nossa legislação ambiental e a capacidade gerencial dos nossos órgãos de fiscalização não representaram impedimento. O que há é uma concepção, como disse o ex-ministro Cristóvão Buarque, o senador Cristóvão Buarque, é querer tratar um tema que tem toda uma justificativa científica por um viés ideológico, e me desculpe dizer isso, eu acredito que daquelas pessoas do governo que o usam de burrice. Obrigado.